27 de dezembro de 2018, a poucos dias do fim do mandato, o então presidente da República, Michel Temer, assina o Decreto 9.642, que retira os descontos de até 43% nas tarifas de energia elétrica dos produtores irrigantes. O decreto entra em vigor no mesmo dia, prejudicando principalmente pequenos e médios agricultores que dependem da agricultura irrigada para alimentar a produção nacional. Com o aumento dos insumos, o impacto é devastador. Desde 2002, o benefício garantia aos agricultores descontos de até 43% nas contas de energia, estimulando a produção nacional, impulsionando a geração de empregos no setor e colocando produtos com preços mais acessíveis na mesa do consumidor. Sem o subsídio, as contas de energia dos produtores irrigantes disparam, aumentando os custos de produção da lavoura. As consequências são imediatas. Com o aumento dos insumos, os agricultores são obrigados a demitir funcionários, enxugando despesas e repassando os altos custos para o consumidor final. Muitos diminuem radicalmente a produção. Muitos outros podem encerrar suas atividades. O Brasil possui a maior área irrigada do planeta, com quase 7 milhões de hectares equipados para irrigação. A atividade vinha mantendo um ritmo de crescimento sólido e consistente nessas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, e com potencial para muito mais. A agricultura irrigante é a única solução para regiões que sofrem com a falta d'água em períodos específicos do ano, como no Centro-Oeste, onde algumas culturas só podem ser produzidas com água complementada pela irrigação. Já em locais que sofrem com a escassez contínua de água, como o semiárido brasileiro, notadamente o Nordeste, a agricultura irrigante é uma questão de sobrevivência para a produção agrícola regional. Sem água e luz, não existe lavoura. Com tudo isso em jogo, o Decreto 9.642 cria um problema de âmbito nacional para agricultores de norte a sul do Brasil, provocando instabilidade financeira em lavouras de todo o território nacional. As consequências são desastrosas. Com mais de 70% de território semiárido e mais de 630 mil empregos diretos e indiretos no setor, a Bahia iniciou o movimento nacional pela revogação do decreto. Para isso, foi convocada uma audiência pública proposta pelo deputado estadual Eduardo Salles. A audiência contou com a presença de lideranças políticas, de sindicatos e gerentes de distritos, da Associação de Irrigantes e da população, todos em busca de uma rápida solução para o impasse. 26 de março de 2019, Bahia. Audiência pública para debater o fim do subsídio da energia elétrica para agricultores irrigantes. O proponente é o deputado Eduardo Salles, engenheiro agrônomo, mestre em irrigação, ex-secretário de Agricultura do Estado da Bahia e membro titular da Comissão de Agricultores. O deputado Eduardo Salles classifica o decreto de absurdo. É um decreto que foi feito na calada da noite. O ex-presidente Michel Temer encerrava o seu mandato e no dia 27 de dezembro emite um decreto que simplesmente acaba com o subsídio da agricultura irrigada e que é um decreto que vai causar um dano, na minha visão, irreversível à agropecuária, principalmente nordestina. Nós temos a certeza absoluta que quem publicou esse decreto ou quem induziu a publicação desse decreto não entende nada de agropecuária, tem que ser algum burocrata de lá de Brasília que simplesmente fez a conta e disse: olha, nós temos um dinheiro aqui que é subsídio, vamos cortar esse subsídio, sem entender que vai causar um dano muito maior. Parabenizar, Eduardo, por essa iniciativa importante, né? Não vou me alongar aqui, mas tenho certeza que as apresentações que aqui tiveram já mostraram a importância de todos nós nos unirmos para brigar por a derrubada desse decreto que realmente vai inviabilizar a produção agropecuária, não apenas na Bahia, mas no Brasil. Quando a gente aumenta o custo da energia, aumenta os custos de produção de qualquer atividade, isso vai refletir no bolso do consumidor, lá na ponta.
Então é importante que a gente passe isso, deputada, muito claramente lá em Brasília, com todos os outros estados que estão se movimentando em relação a isso, de que isso vai refletir diretamente na inflação, isso vai refletir diretamente no bolso do consumidor, e é fundamental que o produtor esteja organizado para defender desse tipo de política pública, que vem de encontro ao interesse do produtor, mas que vai de encontro ao interesse da sociedade como um todo, e que está atingindo exatamente quem gera emprego, quem gera renda, quem vem ajudando a manter as contas desse país em dia. É uma preocupação grande, porque a renda do produtor já está pequena e a cada ano que passa estão colocando mais coisas nas nossas costas. Então realmente é uma coisa que a gente não pode aceitar e vamos lutar junto com o nosso deputado Eduardo para realmente ter um fim desse decreto. Como estado precursor da mobilização antidecreto, a Bahia possui uma área irrigada que representa 7,25% do total do país e 43,1% da área irrigada de todo o Nordeste, abrigando mais de 42 mil agricultores. A grande maioria deles, pequenos produtores, que alimentam algumas das principais culturas irrigadas do Brasil, como algodão, café, feijão, milho, banana, soja, olerícolas e frutas diversas. Com o fim do subsídio, regiões como Juazeiro, em que a agricultura irrigada é a grande mola propulsora da economia, podem viver o caos econômico. Esse decreto, instituído em 28 de dezembro, agora se eu não me engano, ele terá um impacto direto de 43% nas tarifas dos irrigantes do Grupo B. Os irrigantes do Grupo A também perderão, só que ele não tem desconto cumulativo como o Grupo B tem. Então o impacto nos irrigantes do Grupo A, que são irrigantes de maior esporte, esse impacto será de 10%. Mas vale ressaltar que a tarifa de energia hoje, no custo de produção da agricultura irrigada, ela já tem um peso considerável. Só para você ter ideia, hoje a operação do equipamento, ou seja, para operar o sistema de irrigação, 60%, de 50% a 60% refere-se a custo de energia elétrica. O decreto também estabelece o fim do subsídio de 15% para todas as concessionárias de água e saneamento básico do país, ou seja, todo cidadão brasileiro vai pagar pelo menos 15% a mais na conta de água. Quinta-feira, 4 de abril, o presidente Jair Bolsonaro assina um novo decreto, o 9.744, que, segundo o governo, altera a política de subsídios para atividade de irrigação e aquicultura para a classe rural e para os consumidores do Grupo B. Mas o novo decreto não altera as regras para o Grupo A, mantendo as mesmas condições do decreto de Temer. Apenas recupera a cumulatividade do Grupo B. O decreto do novo governo também não revoga o parágrafo 4º do artigo 1º, que reduz o benefício em 20% ao ano. Ou seja, nada mudou, pois em 5 anos os benefícios serão zerados, levando a um aumento de 43% na conta de energia do produtor rural. O deputado Eduardo Salles classifica o novo decreto como engodo e defende que o artigo 4º seja revogado em caráter de urgência. Hoje foi publicado pelo governo federal um decreto 9744 que dizia-se que ia resolver o problema, ia voltar atrás e acabar com toda essa polêmica desse aumento da energia elétrica para os produtores rurais. Pois bem, na minha visão, esse decreto é uma mentira. O decreto do Michel Temer, no artigo 1º, no parágrafo 4º, ele diz que a partir de 1º de janeiro de 2019, nos respectivos reajustes, descontos de que se trata no artigo 2º serão reduzidos à razão de 20% ao ano sobre o valor inicial até a alíquota zero. E, na verdade, esse parágrafo 4º teria que ser revogado. Ele não revogou. Daqui a 5 anos, o produtor vai ter a perda dos 43%. Então, isso é um engodo, isso é uma conversa para boi dormir, como diz o outro, achando que o produtor rural brasileiro é um idiota. Então, nós não aceitamos isso. Vamos continuar na mesma luta. Esse decreto de hoje não vale nada pra gente. Ele pode ser rasgado aqui, porque não vale nada. E a gente quer é que o governo pegue o decreto do Michel Temer aqui e suprima, revogue esse artigo 4º que faz com que o produtor perca o desconto. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos lutar junto com os deputados federais para mostrar que o que foi feito hoje não resolve os problemas e não mexe com os produtores maiores e irrigantes, não mexeu com nada, inclusive. É isso, nós vamos à luta, nós vamos para as ruas, nós vamos para as estradas, nós vamos para as pontes, mas nós não vamos deixar que isso fique desse jeito, porque isso é um absurdo tremendo para o agricultor brasileiro. Desemprego, recessão, retrocesso.
O Brasil precisa se defender das drásticas consequências que esse decreto trará, não só para a economia do país, mas também para milhares de famílias rurais e trabalhadores do campo, que sofrem com a precariedade dos serviços e os altos custos de manutenção das lavouras irrigadas. Nós estamos numa região carente de emprego, aonde nós hoje, dentro do Projeto Formoso, nós produzimos numa média de 25 mil a 30 mil empregos direto. A nossa área irrigada é 12 mil hectares, hoje nós temos 8.700 implantados. E a grande importância, a grande defesa que eu sempre busco é que nós temos 956 produtores da agricultura familiar. A minha defesa é em cima do pequeno agricultor, porque esse é quem carrega o projeto, é quem está ali de mãos dadas com a gente, fazendo com que a gente cresça. E nós produzimos hoje, por ano, 200 mil toneladas de alimento. Isso para a região é importantíssimo. E o mais importante é a quantidade de emprego que a gente produz. E se o custo da energia subir da forma que está previsto, vai chegar um ponto que nós não vamos conseguir sobreviver. Nossa energia ela é um insumo básico, porque nós estamos no semiárido, onde a gente mais utiliza irrigação. Então a situação do produtor realmente fica muito complicada caso não seja revertido esse decreto. E a gente está disposto a lutar e na verdade não tem outra opção, né? A gente precisa batalhar para se manter vivo, trabalhando e produzindo alimentos, né? Nós vamos avançar e vamos avançar com uma forma muito dura. Vamos lutar junto com os deputados federais, os senadores, para que revertam imediatamente esse absurdo. Venha você também para essa luta, vamos ao embate. Hoje a rede social é muito fácil, minha gente. Bota lá para o seu deputado federal cobrando que a sua conta de energia rural vai aumentar 43% e que se ele não fizer alguma coisa, o seu município vai desempregar centenas e milhares de pessoas. É esse o meu apelo e nós vamos lutar todos juntos, abraçados, independente de bandeira partidária. Nós vamos lutar pelo Brasil, nós vamos lutar pela Bahia, mas nós vamos lutar pelos empregos, que é o que mais dá sustentabilidade. A Bahia tem 70% do seu território no semiárido e a agricultura irrigada é a base da sustentabilidade das populações no interior da Bahia e do Nordeste brasileiro. Vamos juntos alimentar essa causa e garantir o apoio do Congresso Nacional. Com esperança, força e a união de todos, a agricultura nacional irrigante voltará a gerar mais frutos, emprego e renda para os cidadãos do nosso país.